com os nossos comentaristas aqui, eu quero saber o seguinte agora, e Donald Trump? Como é que fica o Trump nessa conversa toda? Porque há uma semana ele era o assunto, meus amigos. Depois do atentado ali, aquele tiro que quase tirou a sua vida, um tiro que deixou ferimento na sua orelha por poucos segundos ali, não teria sido morto por um atentado. Ele estava na crista da onda já. No dia seguinte mesmo, viajou para as convenções republicanas, confirmou o seu nome como candidato à presidência dos Estados Unidos. Vocês acham que o nome de Trump foi sobreposto pela questão da Kamala Harris? Só um minutinho, porque nesse momento a gente vê imagens ao vivo dos Estados Unidos. Joe Biden, a qualquer momento, aparece aí nessas imagens, neste avião, retornando, portanto, à Casa Branca depois de desistir da candidatura na corrida eleitoral pela presidência dos Estados Unidos para o que seria a sua reeleição. Joe Biden se dirigindo, portanto, a Washington, para a Casa Branca, onde permanecerá dirigindo os destinos dos Estados Unidos como presidente por mais alguns meses até a posse do próximo que será eleito, seja o próprio Donald Trump, seja alguém do Partido Democrata que hoje se aproxima do nome de Kamala Harris como a escolhida por este partido. A qualquer momento a gente volta com imagens dos Estados Unidos, Joe Biden retornando à Casa Branca. Enquanto isso, eu quero aqui o comentário do Diego Tavares sobre o Donald Trump. Perdeu visibilidade, perdeu mídia, perdeu o seu nome nos Trend Topics depois da renúncia de Joe Biden. Você acha que Joe Biden acertou no timing, no momento de ofertar ao público esta desistência de candidatura, o meu querido Diego Tavares? Koba, eu não avalio dessa forma. Eu acho que o Trump, agora ele faz um silêncio proposital, um silêncio até estratégico. Ele foi vítima desse atentado, ele tomou a capa de todos os veículos de imprensa do mundo, ele fez um retorno triunfal na convenção republicana e agora ele adota a estratégia de deixar o Partido Republicano sangrar. De fato, nós estamos só falando aqui de Joe Biden e Kamala Harris nos últimos dias, mas a repercussão das nossas falas é positiva ou negativa? Todo mundo só fala na fragilidade do campo democrata, no fato de que Kamala Harris não tem a unanimidade dentro do campo democrata, de que as pesquisas ainda assim apontam que ela tem mais dificuldade do que Joe Biden para vencer Donald Trump nas eleições. Então eu acho que o Trump agora se recolhe e deixa o seu adversário sangrando na grande imprensa. E no momento correto ele vai voltar, vai seguir com as suas declarações, seguir com a sua campanha. Eu acho que agora a própria campanha do Trump também passa por uma reanálise de estratégia, porque o adversário agora é outro, assim como o campo democrata agora corre para juntar os cacos e se reorganizar. Então, na minha avaliação, o silêncio de Donald Trump nesse momento é um silêncio estratégico e está só esperando, de fato, o cenário eleitoral se reestabelecer, o tabuleiro se reposicionar para que ele retome a sua campanha da forma mais incisiva que nós já conhecemos. Parecia que estava prevendo o Donald Trump, o meu querido Emerson Tawil, porque no seu primeiro pronunciamento depois do atentado, além daquilo que a gente já comentou sobre a sua importância para o mundo, para a paz mundial, ele também fez severas críticas contra a própria Kamala Harris, que até então era só a pré-candidata a vice de Joe Biden. Ele a chamava de louca, severamente louca. Falou que ela tinha esses problemas e, assim, ofensas gratuitas publicamente lá, sem nenhum tipo de vergonha, de reserva. Donald Trump já criticava Kamala Harris antes mesmo dela ser agora a possível candidata do Partido Democrata. Qual será a estratégia dele para os próximos passos? Emerson Tawil. Olha, eu acho que a própria imagem por si só ela já pode ser colocada para a posteridade, né? A imagem que aparece Donald Trump cercado por seus seguranças, a orelha sangrando e o punho cerrado, dizendo lutemos, né? Isso aí já traz sem dúvida alguma, potencialidade para as eleições dele. E, como disse o Diego, esse silêncio é proposital, porque ele sai com esse episódio, né, na corrida eleitoral, ele sai com um saldo positivo, porque isso traz comoção ao eleitorado, até o eleitor ali, no caso dos Estados Unidos, em que uma pessoa foi vitimada por conta, não tem outra conotação, a não ser a parte eleitoral. Ou seja, falar assim, puxa, estamos diante de um país democrático no qual um candidato com potencialidade de conseguir conquistar novamente a cadeira de presidente da República, ele sofre um atentado para que fosse ceifada a sua vida e que fosse descartado ali. Então, isso traz uma comoção muito significativa e, sem dúvida alguma, Donald Trump vai fazer
a utilização dessa imagem, do meu ponto de vista, por si só, é lógico, ele vai vir com outras tratativas, narrativas, e ele já atacava também a vice-presidente, a candidata à vice-presidência, por conta já de outra também. No passado ele já tinha dito outras coisas sobre ela, e Donald Trump, ele ataca de um modo global, ele não ataca de uma forma pulverizada, né? Ele já vai, quando ele quer cortar, ele corta o mal pela raiz. E aí já vinha nas tratativas de tentar derrubar não só o Joe Biden, mas também Kamala Harris. Meu querido Wilson Pedroso, quero saber de estratégia. Você que é o nosso estrategista. Fosse você lá o coordenador da campanha republicana, o que você falaria para o Donald Trump agora se ele tiver a Kamala Harris na sua oposição, no outro polo dessa disputa? Porque ela vem com esses discursos que a gente já viu ali, aparentemente será a bandeira dela, as questões identitárias, a defesa dos direitos da mulher, contra o aborto, aliás, a favor do direito do aborto, contra as restrições de aborto, né? As questões envolvendo armas. E aí, o senhor, fosse você o estrategista, qual seria o conselho? O meu conselho é para o combate das ideias, não para o combate de personalidade, não xingamento por ela ser mulher, porque o número de eleitoras femininas nos Estados Unidos aumentou muito e esse eleitor passou a ter mais importância, porque a voz feminina é cada vez mais no mundo, no Brasil, onde for, cada vez mais escutada, cada vez com maior importância. Se ele errar o time, se ele errar a ação de ataque e for pela questão dela ser mulher, aquela questão dela ser negra, aquela questão diminuir ela nessas questões, isso pode ser um bumerangue e voltar para o peito dele. Por isso, meu conselho é ir para o lado das ideias, o lado da extrema esquerda, o lado da direita, o lado do que a esquerda pode proporcionar para o país e o que ele, com um libertário ou extrema direita ou de direita, a diferença de ideias, de propostas e de ação. E ele já foi presidente, ele tem muito o que demonstrar, ele não precisa ficar atacando ela por ela ser mulher ou ir por esse caminho ruim, porque eu já participei de algumas campanhas. Quando a candidata é mulher, quando a sua oponente é mulher, é sempre mais difícil, porque homem vai para a briga de rua, muitas vezes, né? Vai para aquela discussão de botequim. Com a mulher, você tem que tomar mais um certo cuidado, porque senão você passa a ser machista, passa a ter... as suas ideias começam a ser muito menores do que sua ação e suas falas. Por isso ele tem que tomar muito cuidado nesse momento. Você concorda, João Belucci? Concordo, o senhor foi muito preciso no comentário. E você vê que a gente estava até falando isso, foram muitos acontecimentos em poucos dias, né? O atentado, depois a renúncia do Joe Biden. Não tem jeito certo de você renunciar a uma candidatura, mas ele podia ter feito um vídeo, né? Não sei qual estado de saúde que ele estava, o debate deixou bem claro que estava bem complicado para ele, mas você vê que ele já vinha nessa situação, o Joe Biden, né? E você, até o ano passado, até no começo desse ano, a imprensa de esquerda americana, e algumas até no Brasil, retratando que era desinformação falar isso do Joe Biden, né? Que ele vinha dando claríssimos sinais. Até mostrou o avião, que já ele vai desembarcar, alguém tem que provavelmente auxiliá-lo, porque ele já caiu da escada uma vez, não seria inédito ele cair da escada, ele já caiu. E você vê que então, agora, e a idade que fala, bom, não é um problema, a idade dos dois, agora que o Trump está com 78, agora virou um problema, ó, poxa, o candidato mais velho, sendo que ele tem a mesma idade do Lula, né? E hoje você consegue, né, ir até 80, enfim, né, tem de pessoa para pessoa. Agora que o Donald Trump é mais idoso, sem dúvida, só que agora que ele é um problema, antes não era um problema e as mídias sociais já vem pegando bastante no pé dessa questão, como eu acho. Uma questão também, né, Diego? O problema do Joe Biden não era propriamente a idade, a data de nascimento, a certidão de nascimento. Era a questão cognitiva. Exato. Concatenar as ideias, esquecimento ali, algumas falas desencontradas. Enfim, isso independe da idade, naturalmente. É claro que a idade chega para todo mundo, mas há pessoas com mais idade que o Joe Biden, com mais condições cognitivas. E não há muitas críticas às condições cognitivas do Donald Trump. Né? Ele aparentemente ainda estão em condições de mantê-lo na candidatura e em eventual mandato. Porque a preocupação com o Joe Biden não era só se ele é
tem condições ou não de disputar a presidência. Se ele tem condições de ser presidente por mais 4 anos. Exato. Se ele, de fato, viesse a ganhar. ganhar. De ficar esse final de ano, se ele tem, também está sendo questionado. Que é outra questão também, né? Diego Tavares. Inclusive, Koba, sua colocação é muito pertinente, porque ontem eu assisti um vídeo do ex-presidente Michel Temer, que é mais velho que Joe Biden, fazendo comentários sobre a renúncia de Joe Biden. E com uma clareza, com uma cognição, quem conhece o ex-presidente Michel Temer bem, né? sabe que, enfim, o cérebro dele funciona melhor do que o meu aqui no auge dos meus 35 anos. Mas, de fato, a grande preocupação é essa, porque não é só um cargo político ser presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o maior arsenal, um dos maiores arsenais nucleares do mundo, e isso sob a gestão de um presidente da República. É claro que um cargo com essa importância, que tem esse grau de periculosidade para o mundo em suas decisões, demanda, de fato, que a pessoa esteja na plena faculdade dos seus, da sua cognição. Então, a preocupação com o Joe Biden, de fato, não é a idade, o número em si, até porque, como foi dito aqui, Donald Trump se aproxima muito da idade de Joe Biden, se eleito agora, termina o seu mandato mais velho do que Joe Biden está hoje, mas, enfim, justamente ao contrário do atual presidente, Donald Trump esbanja e preparo, até a própria reação dele no dia do atentado, de prontamente se jogar ao chão, enfim, dá para ver que ele está... Levantar rápido. No outro dia já ir para as convenções, ele quis passar uma mensagem de reação rápida. Então, eu acho que Trump, apesar da idade, personifica essa força que os Estados Unidos têm que mostrar para o mundo. Agora são 14 horas e 58 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para quem está na rádio. Por aqui, a gente continua com esse debate. Luca Bassani, como é que estão as críticas agora em torno de Donald Trump? Faz sentido o que conversávamos aqui? Você acha que em alguns locais eles vão começar a utilizar a idade do Donald Trump como um impeditivo para a sua vitória em uma eleição que se aproxima? Luca Bassani. Olha, Koba, eu acredito que no começo da campanha, quando estava Joe Biden contra Donald Trump, essa questão da idade muito próxima dos dois, ela foi utilizada, 78 anos contra 81 anos, mas de fato isso acabou não vingando, até porque para algumas pessoas do Partido Democrata isso acabaria chegando a um discurso etarista, né, do etarismo que eles falam, e vai completamente ao contrário do que essa vertente mais identitária do partido prega. Ao mesmo tempo, nós vemos que a idade em si, como você bem colocou, ela não é um fator preponderante para uma pessoa ser limitada a fazer qualquer coisa. É exatamente o estilo de vida que ela leva e como ela está se portando, tanto fisicamente, ao andar, ao caminhar, a disposição física, quanto na sua capacidade cognitiva, de raciocínio, de fala, de articulação, e que era o maior problema do presidente Joe Biden, não só no debate contra Donald Trump, onde isso foi testado sob pressão na frente do seu adversário, mas também em inúmeras outras ocasiões, principalmente na convenção da OTAN, que aconteceu nos Estados Unidos, onde ele confundiu Putin com Zelensky, Kamala Harris com Trump, e também mostrou certa lentidão ao falar para os seus principais aliados em um momento em que o mundo passa por duas guerras, uma delas com os Estados Unidos envolvido indiretamente. Eu acredito que isso não seja uma estratégia adotada pelos democratas, eles vão acabar apelando mais para as questões judiciais, para as pendências que Donald Trump tem perante a justiça, pelos seus processos, que já foram, alguns deles, ele foi de fato condenado em alguns, e outras falas do passado que podem ter cunho sexista ou racista para tentar colocá-lo contra o público americano que tenha esse background de minorias, né, que seja filho de imigrantes ou as mulheres, enfim, vai ser uma corrida não muito limpa nesse aspecto. Acredito que vai se assemelhar bastante com o que foi a campanha brasileira na última eleição. Muito bem lembrado pelo Luca Bassani a questão envolvendo o que pode ser também um assunto, que é justamente a situação de Donald Trump com os seus problemas judiciais, o meu querido João Bellucci. A Kamala Harris, além de todo o material que o próprio Donald Trump dá para essas críticas, ela traz consigo o seu histórico de ter sido uma procuradora linha dura contra a criminalidade. Você acha que esse vai ser um embate proposto pela Kamala Harris na campanha, caso ela seja de fato a escolhida pelo Partido Democrata? Vai querer pesar em cima do Donald Trump a respeito de todas as denúncias, acusações, processos judiciais, algumas condenações, inclusive em primeira instância? João Bellucci. Eu creio que sim, viu? Até porque o Trump ele ainda tem muitos processos, né? Até me fugiu o número aqui, porque são muitos indiciamentos, ele ainda ele vai ter uma batalha, inclusive durante o mandato, provavelmente. Agora, a Kamala o que é estranho é que vem dessa linha dura, né? Mas dá essa mudança brusca, né? De repente passa a ser
uma cultura de bandidolatria, de promotores, né, mais complacentes com a criminalidade, de não imposição de penas. Então, assim, tem muito essa mudança brusca na questão do discurso chamado progressista, que de progresso é só a marca, só o nome, né? O próprio Obama tinha sido o que mais deportou imigrantes. Aí depois veio o Joe Biden, foi o que mais acolheu, ainda que ilegalmente, imigrantes. Passando por Obama, Trump e depois Biden, tinha uma questão dos imigrantes ficarem em uma espécie de jaula, que foi muito criticada somente no Trump, mas era uma questão que ultrapassou, né, perpassou os mandatos. Então, assim, os democratas, né, progressistas, enfim, a esquerda está habituada a essa mudança brusca de discurso e não se importar com o que fez no passado. Então, agora a ideia é, vamos receber todos os imigrantes de portas abertas, criminosos ou não, e deixar a vida seguiu, e os republicanos, isso está pegando muito com os indecisos também, porque nos Estados Unidos tem esse público indeciso de fato, né, que ora vota no republicano, ora nos democratas, que está nessa dúvida, porque foram muitos imigrantes, né, acusam o Trump de mentir no número, que ele fala mais de 20 milhões, mas não se tem esse número preciso.